Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra muito importante para esse momento. Eu quero falar sobre oração. A oração é uma das maiores e mais poderosas ferramentas que nós temos na nossa vida. Mas eu posso dizer algo importante para vocês: nós negligenciamos demais essa ferramenta. Nós abandonamos muitas vezes essa ferramenta. E Deus hoje nos chama para que a gente de fato entenda o que é oração, a importância da oração e principalmente, por que precisamos orar? Por que será que precisamos orar? Eu quero responder isso para você essa noite. Então abra sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 11, a partir do verso 1. Lucas 11, a partir do verso 1. A minha versão é a NVI. Mandei sortear a Bíblia NVI para quê? Para que todo mundo consiga acompanhar na mesma versão. Presentão, hein? Imagina um jantar, você jantando com a varoa aí, com a Bíblia NVI. Só faltou o terno, né? Tá o blazer. Nota 10. Cara de crente de verdade. Lucas capítulo 11, versos de 1 a 13. O texto diz o seguinte: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: suponho que um de vocês tem um amigo, e que recorra a ele meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe. O que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai de vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém? Queridos, nós estamos diante da oração que é conhecida como a oração do Pai Nosso. Jesus está orando e quando Jesus retorna dessa oração, um dos discípulos dizem: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou a seus discípulos. E Jesus ensina a ele como que ele deveria orar. Pastor, por que Jesus estava ensinando como deveria orar? Porque Jesus está ensinando de uma forma que é totalmente o contraste daquilo que muitos faziam naquela época. Porque muitos oravam de uma forma equivocada, de uma forma errada. E para que a gente entenda por que eles oravam errado, a gente precisa ler Mateus 6, que vai do versículo 5 ao versículo 8, que diz: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas,
a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Queridos, Jesus ensina a oração do Pai Nosso porque ela era totalmente diferente da oração que muitos faziam. E como eram as orações que aquele povo estava fazendo? Primeiro, eles estavam fazendo uma oração de hipocrisia. Eles eram hipócritas. Por quê? Porque quando a gente olha para o texto em Mateus 6, a gente vai ver que esses homens ficavam orando em voz alta nas esquinas. Por quê? Eles queriam ser vistos. E é interessante que eles ficavam falando palavras bonitas para chamar atenção. Eles ficavam falando diversas palavras, muitas palavras saíam das suas bocas. Mas a verdade é que essas palavras não saíam do coração deles. Eram hipócritas, eles queriam aparecer. E Jesus disse, eles já receberam sua recompensa. Qual era essa recompensa? Essa recompensa era o reconhecimento. Por quê? Eles queriam que as pessoas passassem, olhassem para eles assim e falassem, nossa, esse ora bem, hein? Que ser espiritual orando em voz alta assim. Eles queriam reconhecimento, vaidade. Só que Jesus está refutando eles. Jesus disse, olha, quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. E aqui Jesus também está falando de um outro tipo de oração, que era a oração dos pagãos. Como é que era esse tipo de oração? Essas orações, elas eram repetitivas. As pessoas ficavam repetindo a mesma coisa por diversas vezes. Por quê? Elas achavam que quanto mais repetissem a oração, mais chance de Deus ouvir a oração delas. E Jesus fala, olha, não sejam como os pagãos, porque eles são repetitivos. Entendam que o Pai de vocês, antes mesmo de vocês falarem, Ele já sabe o que vocês vão pedir. Gente, olha o que Jesus está trabalhando aqui. Jesus estava dizendo que o jeito certo de orar não é esse. Orações repetidas não fazem com que Ele possa ouvir. Não, é oração pagã. Por quê? Porque Deus sabe exatamente o que a gente vai pedir antes da palavra chegar à nossa língua. E é interessante que quando eu estava pensando sobre isso, eu fiquei pensando numa coisa que mexeu comigo. As maiores e mais poderosas orações que eu já fiz na minha vida, não saiu uma palavra da minha boca. Mas as lágrimas que caíram do meu rosto traduziram perfeitamente tudo o que eu queria dizer para Deus. Será que já aconteceu com você isso? E aí Jesus está trabalhando isso muito forte aqui. Jesus ensina que a oração perfeita, completa é adoração, submissão, petição, arrependimento pessoal, perdão para os outros, intercessão contra o mal e adoração. Queridos, a grande verdade é que todos nós precisamos ter uma vida de oração. O diabo vai fazer de tudo para você não orar. Ele vai fazer de tudo, ele vai te tirar o teu tempo, ele vai te colocar em situações que você vai esquecer de orar, ele vai ficar colocando videozinhos na sua frente e você não vai orar, e é tudo que ele quer. Mas eu quero dizer para vocês que nós precisamos ter uma vida de oração. Precisamos nos dedicar com afinco nessa ferramenta tão poderosa que Deus nos entregou. Pastor, por que nós precisamos orar? É isso que eu quero te responder essa noite. Primeiro,
Precisamos orar porque quem ora demonstra que ama estar na presença do Pai. Aquele que ora demonstra para Deus que ama a presença dele. Porque quando a gente olha o verso 1 na parte A, vai dizer, certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. Queridos, o que é oração? Oração é você conversar com o Pai. Oração é você ter uma audiência exclusiva com o Criador do mundo. Oração é você ter um tempo de qualidade com o seu Pai. Como que é bom você sentar com o seu Pai e você poder contar tudo para Ele. Falar, Pai, olha, o meu dia hoje foi sensacional. Eu acordei cedo, tomei um whey protein, fui para academia. Depois voltei correndo, preguei, peguei o ônibus. Tinha uns malucos lá no ônibus vendendo tudo. Não é legal você ter com quem compartilhar o seu dia? Você fala, pai, eu tô com um sonho. Olha, eu tenho um sonho de passar nesse concurso aqui. Ô pai, o que você acha de eu ir por esse caminho? Você acha que vale a pena ir por esse caminho, pai? Ô pai, me dá um abraço. Eu quero ficar quietinho contigo aqui, pai. Eu quero ficar aqui deitado ouvindo as batidas do teu coração, pai. Você orar é você demonstrar para Deus que você ama a presença dele. Que a presença dele é a coisa mais importante que você tem. Você tem noção do que quando você ajoelha lá no secreto, você está tendo um tempo com o grande eu sou, com o Criador de todas as coisas. E ele está lá te ouvindo, ele está lá te abraçando, ele está lá dizendo que te ama. E ele está lá te direcionando, e ele está lá dizendo quais são os sonhos e planos que ele tem para a sua vida. Que tempo precioso! O texto vai dizer para a gente, Jesus estava orando. E quando você olha para a palavra de Deus, você vê por diversas vezes Jesus se retirando para orar. Aí uma vez fizeram uma pergunta para o Paul Washer, pastor Paul Washer. Perguntaram assim, pastor, por que Jesus orava mesmo sendo Deus? É uma pergunta interessante, né? Vale ressaltar que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Jesus, ele era Deus, mas ele se fez homem para morrer pelos nossos pecados, amém? Amém, gente? Estamos entendidos nisso? Por que se ele era 100% Deus, por que ele precisava orar? O pastor Paul Washer deu uma resposta que eu achei sensacional. Por quê? Ele poderia falar, olha, ele orava porque ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Então ele precisava de um direcionamento do Pai. Ele precisava falar com o Pai, porque ele era perseguido, ele vivia as dores desse mundo. Ele passava por algumas situações que não eram fáceis desse mundo. Então ele poderia chegar para o Pai e falar, Pai, está acontecendo isso. Mas olha o que o Paul Washer responde. A pessoa perguntou, por que Jesus orava mesmo sendo Deus? E ele respondeu, por que sempre achamos que Jesus orava por necessidade? Eu achei sensacional. Por quê? Porque quando a gente fala de oração, automaticamente vem na nossa cabeça que nós estamos precisando de alguma coisa. Quando a gente fala de oração, automaticamente vem na nossa cabeça que a gente precisa de um milagre. Mas ele está dizendo aqui, quem disse que Jesus só orava por necessidade? Jesus orava porque a presença do Pai era a coisa mais importante para ele. Jesus orava porque estar em conexão com o Pai era a coisa mais poderosa que ele poderia viver, mesmo sendo homem. Jesus orava porque a presença do Pai era algo que ele não abria mão de ter, mesmo sendo 100% Deus. Você sabe por que a gente não ora hoje? Porque qualquer outra coisa é mais importante para a gente do que a presença do Pai. Essa é a verdade. A gente tem negligenciado isso, por quê? Porque os nossos afazeres do dia a dia são muito mais importantes para a gente do que a presença do Pai. Essa é a verdade. Porque se a presença do Pai for a coisa mais importante para a gente, nós vamos ter isso como prioridade.
Se você ainda não tem isso como prioridade, Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você que tudo na sua vida é importante. Os seus afazeres, o seu estudo, o seu dia a dia, dar banho em criança, botar a criança para a escola, fazer comida, ir para o trabalho, fazer faculdade, tudo isso é muito importante. Você vai ter que continuar fazendo. Agora, Deus te trouxe aqui para dizer para você que a coisa mais importante que você pode ter na vida é a presença dEle. É a presença dEle. Sem a presença dEle, nós somos zumbis nesse mundo. A gente vai andar sem rumo. A gente vai fazer as coisas que o mundo vai delegando para a gente. E quem disse que somos governados pelo mundo? Quem disse? Quem falou isso para a gente? Nós somos governados pelo Criador do universo. Nós somos governados por aquele que tem todo o governo. Mas Jesus também nos ensina algo muito importante. Sabe o que Jesus nos ensina? Que a oração não é você tirar uma lista de pedidos e você jogar no colo de Deus falando, aí, depois eu volto para poder buscar minha bênção contigo. Pastor, grosseiro isso, né? É, mas a gente tem feito isso. A gente só tem se ajoelhado para pedir coisas para Deus. E Deus está chamando nossa atenção hoje. Por quê? Ele é o provedor. Ele vai fazer. Ele nos ama. Ele cuida da gente. Antes da palavra chegar na nossa boca, Ele já sabe exatamente o que a gente quer. Mas Deus está nos chamando hoje para um relacionamento com Ele. Deus está nos chamando hoje para um novo tempo com Ele. Deus está nos tratando, dizendo para a gente que a coisa mais importante que a gente tem que fazer no nosso dia é orar. É ir para o quarto de guerra. É guerrear antes da batalha chegar. Pastor, tenho perdido muitas batalhas na minha vida porque você não se prepara. Você está lutando as batalhas sem se preparar para elas. E Deus está dizendo para você, sem mim, nada podeis fazer. Precisamos compreender isso hoje. Precisamos orar, porque orar é demonstrar que amamos a presença do nosso Pai. Jeremias 29:12 vai dizer, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o vosso coração. Quer ter relacionamento com o Pai? Busque Ele de todo o seu coração. Diga para Ele amanhã que você o ama, que a presença dEle é a coisa mais importante que você tem na vida, que você reconhece a autoridade dEle, a soberania dEle, que você é grato por Ele ter entregado seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Seja grato, ame a presença do seu Pai, e o Pai que te vê em secreto agradecendo por tudo isso, Ele te recompensará. Não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Mas, pastor, por que precisamos orar? Segundo, porque a oração é como uma fonte inesgotável a jorrar. A oração é como uma fonte inesgotável a jorrar. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque o texto vai dizer que Jesus estava orando. E quando Jesus termina de orar, um dos discípulos fala, Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar, Jesus. Jesus, ele orava. Quando você vai para a Bíblia, você vai ver Jesus orando em eventos marcantes dele, lá no Getsemane, no batismo. Você vê ele em eventos marcantes orando. Mas você também vê Jesus orando de forma regular. Um dia normal. E é interessante, queridos, que quando Jesus termina de orar, o discípulo olha para ele e fala, Jesus, ensina a gente a orar. Vale ressaltar algo muito importante aqui. O quê? Esses homens que caminhavam com Jesus, eles já tinham visto tudo que Jesus estava fazendo. Eles sabiam que Jesus era o Messias prometido.
Eles sabiam que Jesus tinha todo o poder sobre os demônios. Eles sabiam que Jesus tinha todo o poder sobre a natureza. Eles sabiam que Jesus tinha todo o poder sobre a morte. Porque ele dava uma ordem e a pessoa ressuscitava. Porque eles não pediram outra coisa a não ser ensina-nos a orar. Você sabe por quê? Porque pedir qualquer coisa seria uma coisa. Mas quando ele fala ensina-nos a orar, ele sabia que a oração era uma fonte inesgotável de bênção. Era uma fonte inesgotável de milagres. Era uma fonte inesgotável de sinais miraculosos. Por isso ele diz, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Queridos, eles estavam sempre perto de Jesus, vendo Jesus. E eles perceberam que a coisa mais importante do ministério de Jesus era a oração. Por isso eles disseram, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Mateus 21, 22 vai dizer pra gente, tudo que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Eu lembro que quando eu morava na cidade de Carmo, né, interior do Rio, morava eu e meu irmão. Cadê meu irmão? Levanta a mãe. Meu irmão tá aqui com a gente hoje. Eu e meu irmão, a gente, né, meu irmão pequenininho, eu cuidando dele, e a minha irmã, eu tenho uma irmã também, nós temos uma irmã. Existia uma fonte lá, ainda existe. Eu já saí de lá não sei quantos anos. Mas essa fonte ficava jorrando direto água mineral. Eles fizeram uma canalização da fonte, direto da fonte, e essa água chegava numa biquinha que você chegava com um galão lá, enchia, levava para casa, ó, água mineral de graça. De graça. Tá jorrando até hoje. E aí, enquanto eu pensava sobre essa situação, eu falei, tem tudo a ver com aquela fonte lá. Por quê? Ela continua jorrando. Continua jorrando. Ela não para de jorrar. A oração é exatamente isso. É uma fonte inesgotável que não para de jorrar. Não para. Quanto mais você ora, mais bênçãos, mais milagres, mais direcionamento de Deus, mais amor, mais compromisso com a palavra, mais santidade, mais paixão por gente, mais paixão pelo Evangelho, mais amor por Deus, mais maturidade espiritual, mais arrependimento. É uma fonte inesgotável a jorrar na minha e na sua vida. A oração faz isso. A oração faz isso. Ter uma vida de oração nos aproxima do Pai e nos traz riquezas incorruptíveis. Então quer dizer, pastor, se eu orar, quanto mais eu oro, mais bênçãos eu tenho do Senhor? Talvez você esteja pensando nas bênçãos terrenas. Deus dá também, porque a gente mora nesse mundo. Agora, eu não estou dizendo aqui que Deus vai ficar o tempo todo te dando bênçãos terrenas. Sabe por quê? Tem coisas que você não pode receber. Você não tem maturidade ainda porque você ora pouco. E aí, por você orar pouco, você não tem maturidade espiritual e você não está preparado para receber bênçãos que você tem pedido a Deus. Comece a orar mais, porque você orando mais vai te dar maturidade. E aí você vai estar pronto para receber o que você tem pedido para Deus. Porque a oração é uma fonte. É uma fonte. É uma fonte inesgotável de bênçãos terrenas, mas de bênçãos espirituais, para que você seja uma pessoa melhor, um funcionário melhor, um pai melhor, um líder melhor. Você só ganha quando tem uma vida de oração. Mas em terceiro lugar, por que precisamos orar, pastor? Porque Deus é o nosso provedor. Nós oramos porque nós não temos outro Deus. Nós só temos um Deus, que é o Deus de Israel. É o nosso provedor. E é por isso que nós oramos. Quando a gente olha para esse texto, do verso 5 ao verso 13, Jesus fala da parábola do amigo importuno. Jesus ensina a orar e depois ele entra na parábola do amigo importuno. Vamos ler o texto? De 5 a 13, ele então lhes disse, suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo,
empreste-me 3 pães, porque um amigo me chegou de viagem agora, e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que tiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada. Eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Queridos, Jesus aqui, ele utiliza uma parábola para explicar algo poderoso demais para a gente. Porque ele fala da parábola do amigo importuno. Que parábola é essa? Ele diz o seguinte, olha, imagine a seguinte situação. Uma pessoa chega na casa de um amigo e esse amigo não tem comida para dar para ele. E esse amigo fala assim, amigo, para a casa do lado, amigo, tem como você me dar uns pães para eu poder servir esse meu amigo que chegou aqui em casa? E esse amigo que está lá na outra casa diz, olha, não tem como, por quê? Porque já são meia-noite. Eu já estou deitado com os meus filhos. O que Jesus estava dizendo com isso? Olha que interessante. Naquele tempo, as casas elas eram pequenas. Costumava ser uma casa de um cômodo. E aí eles faziam as refeições durante o dia e naquele mesmo cômodo eles dormiam. Como é que era naquele tempo? Eles pegavam à noite, eles limpavam a casa, aquele cômodo, pegavam as esteiras, jogavam as esteiras no chão e toda a família deitava ali. Depois eles fechavam a porta e colocavam uma tranca de madeira que era muito pesada para as pessoas não entrarem. E essa tranca, por ser de madeira, ela costumava fazer muito barulho. Então esse amigo que está sendo importunado, ele fala assim, não tem como eu te dar esses pães, sabe por quê? Porque a minha família já está deitada, porque naquele tempo não tinha luz. Você não pegava o celular, balançava assim, fazia lanterna. Então, ele corria o risco de pisar nos seus filhos. E ele corria o risco também de abrir a porta e fazer muito barulho e ele acordar os filhos. Então ele fala, olha, não, já são meia-noite, está todo mundo deitado. Mas Jesus fala assim, mesmo se esse homem, por ser seu amigo, mesmo ele não te dando pão por ser seu amigo, ele vai te dar por quê? Porque você está importunando ele. Ou seja, de qualquer forma vai vir a provisão, mesmo vocês sendo maus. Se nós somos maus e muitas vezes a provisão vem de nós, Jesus está dizendo, imagina o que eu não faço na vida de vocês. E ele fala, peçam e lhes será dado. Batam e a porta lhes será aberta. Jesus está nos dando uma lição poderosa demais. Jesus está dizendo para a gente que Ele é o nosso provedor. Que é Ele quem provê todas as coisas na nossa vida. Queridos, mesmo os homens que são maus geralmente precisam de alguma motivação para fazer o bem, oferece ajuda a um amigo ou dá boas dádivas aos filhos, o que não esperar do Pai Celestial, que é longânimo e cuja nobre motivação não pode ser questionada de forma alguma. Certamente Ele responderá generosamente às nossas petições. Essa parábola do amigo importuno, ela nos ensina algumas lições importantes. Para a gente finalizar, que lições são essas? Primeiro, que nós precisamos pedir. Pastor, como assim? A gente precisa pedir ao nosso Pai, sim. Porque diz, peçam e lhes será dado. O pedir em nossas orações também tem importância, pois pressupõe confiança num Deus pessoal com quem podemos ter comunhão. Tem muita gente que não consegue compreender isso. Acha que Deus, Ele está no céu, Ele está distante da gente, a gente não consegue acesso a Ele, não. Ele está dizendo, peçam e será dado. Sabe por quê? Porque Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele está de olho em você. Ele está vendo você. Ele está vendo as suas lágrimas. Ele está recolhendo cada uma delas. Sabe por quê? Porque Ele te ama, Ele é teu Pai. Ele sabe o que você precisa. Por isso que diz, peçam e lhe será dado.
Mas a outra lição é, precisamos buscar, porque ele diz, buscam e encontrarão. Jesus é muito claro para a gente, dizendo, buscam e encontrarão. Buscar é pedir, mas agir. É um pedido com ação. Tem muita coisa que você não está recebendo de Deus, sabe por quê? Está faltando ação da sua parte. Pastor, então eu já falei com Deus, então agora eu tenho que fazer do meu jeito? Não. Tem coisa que você está pedindo para Deus que Deus está esperando você agir. Talvez é agindo para ter uma vida de santidade. Talvez é agindo para ter mais amor com as pessoas na sua casa. Talvez é agindo buscando mais a presença dele. Talvez é agindo buscando mais maturidade para receber o que tem pedido. Nós precisamos orar, mas existem alguns passos que a gente precisa dar. Às vezes as pessoas falam comigo, pastor, eu quero ser pastor. Quer ser pastor? Tem chamado pastoral? Tem, pastor. Vem cá, tá estudando? Tá fazendo seminário? Não. Vou fazer um seminário? Não, não vou não. Você quer ser pastor? Você tem que orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar cuidando das pessoas como se tudo dependesse de você. Você precisa fazer sua parte, estudar, buscar Deus, clamar a Deus, se santificar, se preparar para o concílio. Deus vai fazer na sua vida. Deus quer fazer na sua vida. Agora você tem a sua parte para fazer. Mas a terceira lição é: precisamos bater. Batam e a porta lhes será aberta. Bater é pedir, mas agir, perseverar. E aqui nós temos um convite à perseverança. Tem um monte de bênçãos que você ainda não recebeu porque você não perseverou. Você viu a primeira adversidade contrária àquilo que você esperava e você esqueceu, você abandonou. Deus está te dizendo, ei, volte a sonhar, volte a pedir. Eu quero fazer, faça a sua parte, persevere, porque eu sou teu pai e quero te dar. Queridos, Deus é o nosso provedor. Deus é o nosso provedor. Não é tigrinho, não é esquema, não é coisas erradas, ilícitas. Jogue tudo isso fora. Acredite que tem um Deus no céu que cuida de você. Seja santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Acredite em Deus. Deus está te vendo, Deus está cuidando de você. Você não precisa dessas ferramentas do inferno para mudar a sua vida. Você precisa do seu quarto de guerra. Você precisa clamar para o grande eu sou. E Ele vai te ouvir, e Ele vai fazer, e você vai testemunhar que Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Glórias a Jesus! Glórias a Ele! Ele é o nosso Deus, é o nosso único provedor. Para concluir, como devemos orar, pastor? Primeiro, orações dirigidas a Deus, diretamente a Deus. Você não precisa orar para santo, você não precisa orar para anjo, você não precisa orar em nome do apóstolo, você não precisa orar em nome do pastor. Tudo isso não tem poder. Você tem livre acesso à sala do trono. A Bíblia diz que o véu se rasgou e agora você não precisa de mediador. Você precisa de Jesus. Você só precisa de Jesus. Jesus é a ponte que nos liga até o nosso Pai. Não é placa de igreja, não é pastor, não é nada disso. Só Jesus. Que Ele seja adorado e exaltado todos os dias. Jesus. Mas em segundo lugar, devemos orar em nome de Jesus. Sempre Ele. É sempre por Ele. Sempre. E tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha o que Jesus está dizendo. Se a gente pedir no nome dEle, Ele fará, para que Ele seja glorificado. Às vezes a pessoa ora, tá bom, pediu um monte de coisa, amém. Não, é em nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. O nome que quando você fala, o inferno treme.
O inferno treme, os demônios ficam desesperados só pelo nome dele. E nós devemos orar, em terceiro lugar, com muita fé. Muita fé. Crendo que ele vai fazer. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se você buscar, meu irmão, tem recompensa para você. Tem recompensa para aqueles que o buscam. Vamos sair daqui hoje, vamos tomar uma decisão de buscar ele todos os dias. Pastor, eu não tenho orado nenhum dia da semana. Vamos começar orando 5 minutos por dia. 5 minutos. Passa uma semana, a gente ora 10, a gente ora 15, daqui a pouco a gente está indo no ônibus orando, daqui a pouco a gente está orando 1 hora, daqui a pouco a gente não quer mais sair do colo do Pai, daqui a pouco a gente está vivendo um avivamento dentro de nós mesmos, e daqui a pouco esse avivamento vai chegar no seu bairro, na sua cidade, no seu país. Deus quer fazer na minha e na sua vida e através delas. Que tal a gente começar hoje, tomar uma decisão hoje de verdadeiramente ter uma vida de oração? Que tal a gente fazer isso hoje? Pastor, e qual é a oração mais importante da minha vida? É a que você diz que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Quer fazer essa oração comigo hoje? Curva sua cabeça. Nós vamos orar.